um dos aspectos muito importantes para nós pensarmos no corpo feminino e nas predisposições, tendências que ficam enfatizadas devido ao corpo feminino, e não quer dizer que no corpo masculino não tenha, mas um ponto importante para a gente entender que é uma ênfase, é essa abertura energética. Eu não soube como definir melhor essa expressão abertura energética, porque eu fiquei buscando formas de eu conseguir expressar isso de diferentes maneiras. Mas na prática, essa abertura energética significa que aquelas energias que nós vimos antes, que eu mostrei para vocês, soltas em diferentes níveis, fluindo em diferentes níveis, estas energias, elas vão produzir uma condição de maior abertura, conexão, percepção, sintonia com as energias à volta, de ambiente, de pessoas, de espíritos, de locais não físicos. E por isto vai fazer com que a pessoa seja mais sensível e mais parapsíquica. Claro, todos nós, sem exceção, temos esse tipo de percepção parapsíquica. Todos nós, não importa a idade, não importa quem seja. A questão é que, para alguns de nós, isso é mais impactante, ou seja, nos afeta mais no nosso corpo físico, mas para outros de nós, nós temos maior lucidez do que está se passando. Então é aquela pessoa que ela sabe, que ela sente algo diferente quando está na presença de alguém, que ela sabe que tem um espírito ali, seja bom ou seja ruim. Essa pessoa é a que eu estou chamando aqui de mais abertura energética. E a mulher tem uma tendência a isso. Mas por que é que a mulher tem uma tendência a isto mais acentuada do que pessoas que estão num corpo de homem? É muito importante entender isso também para os homens que estão aqui nos ouvindo, porque justamente vai entender o que tem que trabalhar e desenvolver para chegar nesse ponto de maior percepção. Neste momento, o que nós notamos aqui é que essa abertura faz com que, caracteristicamente, a maioria das vezes, não todas, gente, mas a maioria das vezes que vai se pensar numa pessoa que ela é sensível ou que ela vai ter uma intuição, uma premonição, não é assim? Já vão pensar em mulheres. Então, é a tradição das sacerdotisas, das feiticeiras, médiums, sacerdotisas, feiticeiras, são nomes que eu estou utilizando aqui, que eram nomes que já eram utilizados desde a antiguidade. Quando eu estive na Grécia, eu fui visitar algumas das estruturas que tem lá, monumentos e templos, e eu fui no templo de Delfos. E, nossa, era incrível. E tem uma área lá que eu fui muito tentar sentir energia, que era uma área onde as sacerdotisas, que eles chamavam dos oráculos, iam trabalhar para tentar, enfim, trazer informações importantes, prever o futuro. Então, tudo que eles tinham que perguntar, iam perguntar para aquelas mulheres, e tinha de ser mulheres, e eram sempre mulheres, e elas ficavam quase que como confinadas, vivendo naquele local, somente em função de treinar e sintonizar as suas habilidades de perceber a realidade além da matéria. Isso é interessante, parece um pouquinho aquele filme Minority Report. Como é que é? O relatório da minoria, não sei como é que chama em português. Em que o Tom Cruise estava, e que tinha ali algumas pessoas que eram os parapsíquicos, né? Que ficavam sintonizando com a realidade. Então era bem isso, era muito, muito interessante de ver. Só que além disso, nós temos uma outra característica que essa conexão energética traz e que é uma tendência maior quando nós estamos num corpo feminino, que é a empatia. Mas por que é que a empatia tende a ser uma tendência maior, uma predisposição maior para as mulheres? E eu quero enfatizar demais aqui, não é só mulher que tem empatia, gente, por favor. Obviamente que não. Homens têm muito, mas estou falando de uma tendência, uma predisposição. Então, se você é uma consciência que está num corpo masculino e tem um alto grau de empatia, já vai pensar, qual que é a característica minha, tão forte de tantas vidas, que isso para mim é natural, espontâneo e intenso. Mas se você é uma pessoa que está num corpo de mulher, já tem que começar a observar se as suas percepções, se algumas das coisas que você sente, poderia na realidade ser este nível de empatia. E por isso é que muitas vezes conseguimos saber o que outra pessoa está pensando. Olha, gente, é incrível, né? Mas se tinha muito medo das mulheres por isso. Olha, como os homens eram menos dados a esse tipo de percepção naturalmente, hoje está um pouco mais aberto, mas ainda assim a maioria são mulheres. Quando nós vemos estatisticamente o interesse nesses temas e tudo, a maioria são mulheres.
Quando nós viajamos ao redor do mundo, nós, os professores da Academia Internacional da Consciência, isso muda muito. Vocês não fazem ideia da quantidade de cursos que nós tivemos, em que a maioria das pessoas presentes no curso eram homens. Por quê? Porque é o interesse em entender, dominar, controlar a energia, sair fora do corpo, fazer testes, fazer experimentos. Isso vai mais natural para as pessoas com um temperamento voltado mais para certas características do corpo masculino. Não é que sejam características de homem ou mulher. São situações do próprio corpo que como que predispõe algumas dessas coisas. Então, por causa dessa questão da empatia das mulheres, criou-se um tabu muito grande que eu vou comentar aqui mais adiante, com relação ao parapsiquismo. Por quê? Porque tinha esse medo. Medo porque era aquela mulher que fala, essa pessoa vai te trair, esse aqui está mentindo, esse aqui tem um caso com alguém e não está contando. Então, aquilo espantava demais. Mas isso tinha muito a ver com essa questão própria da empatia, da sensibilidade. Mas, em seguida, nós temos um outro aspecto muito importante, que são as flutuações do padrão energético. E por que é que ocorrem essas flutuações? Do que nós estamos falando? Tem tudo no mesmo contexto, olha lá. Não posso dizer maior soltura da energia, tem muitas características a nossa energia. Se vocês quiserem, vocês dão uma olhada no meu livro, que para aqueles de vocês que não conhecem, está aqui, ó, Estado Vibracional. E neste livro aqui eu falo de muitos atributos, parâmetros ou características, como você quiser chamar, do corpo energético. E ao falar disso tudo, nós começamos a entender, examinar que tem muitas coisas para nós falarmos. Então não é só a energia aberta ou fechada, é sensível ou não é sensível. Isso são aqueles aspectos que nós falamos porque são os mais prementes, mais evidentes, que estão mais à tona. A empatia na mulher também é mais enfatizada devido ao sentido de maternidade, de cuidar. Mas tudo isso, o sentido de maternidade, abertura, a empatia vem interligado com essa questão das flutuações do padrão energético. E engraçado isso, né? Porque se torna muito mais difícil para uma mulher ter um total equilíbrio e estabilidade energética do que o homem. Mas vamos entender juntos por quê. Quando a nossa energia, a nossa interface energética se conecta no corpo físico, então há uma agregação. Essa agregação é uma adesão. Como que a energia nossa energia sutil, nossa energia que está lá no nosso corpo espiritual, no perispírito, no corpo astral, como é que essa consciência, esse corpo ali, vai ter uma energia que vai se agregar, acoplar ao corpo físico e ficar aderida, porque é essa aderência que nos faz permanecer aqui no corpo físico. Nós dormimos e acordamos todas as manhãs. Então, esta aderência, o que ela produz é que traz essa condição do encaixe da energia em virtualmente, todas as nossas células, uma maneira de dizer. Então, o nosso corpo fica completamente encaixado e nós temos repercussões com relação a isso. Nós vamos, então, ver que devido ao fato de que o corpo da mulher tem muitas flutuações hormonais. E os nossos chakras, caso você não saiba, os nossos chakras estão profundamente interligados aos nossos hormônios. Os órgãos nossos mais vitais, que têm algum tipo de secreção hormonal, que, portanto, estão ligados ao sistema endócrino, são os órgãos que têm os chakras mais importantes na nossa manifestação como um todo. E por isto, a aderência no corpo físico está ligado ao sistema endócrino. Esses são os chakras mais essenciais, primários, mais básicos da nossa manifestação. E se o sistema endócrino está aqui, sobe um hormônio, desce outro hormônio, ajusta o corpo de um jeito, um dia a pessoa está cansada sem razão, no outro dia está com olheira, as mulheres são tendentes a isso, muito menos que os homens têm muito mais estabilidade do corpo físico, eu estou falando, não estou falando da energia. Corpo físico, mas a estabilidade do corpo físico leva a que nós, mulheres, temos justamente essa questão de que quando há uma mudança hormonal, também as energias tendem a ficar mais soltas, menos soltas, com maior aderência, menor aderência, muda a densidade de energia e vários itens diferentes nos parâmetros que nós temos da nossa energia. Por isso é muito importante a gente ter noção e compreender isso que nós estamos falando aqui.